Olá! Na videoaula de hoje, falaremos sobre o papel da enfermagem no acompanhamento da pessoa com tuberculose. Eu sou Cíntia Conceição, enfermeira em saúde da família e comunidade, teleconsultora de enfermagem e especialista em saúde coletiva e comunitária. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, mais conhecida como bacilo de Koch. Afeta prioritariamente os pulmões, na forma pulmonar, embora ela possa acometer outros órgãos e sistemas do organismo, como rins, sistema nervoso central, ossos, que é conhecido como a forma extrapulmonar. Nesta videoaula, nós iremos falar da forma mais comum, que é a forma pulmonar. Como se dá sua transmissão? De pessoa a pessoa, por via respiratória, quando pulmonar ou laríngea, por meio da tosse, do espirro ou da fala. Então, o paciente bacilífero, ele é o responsável por manter a cadeia de transmissão, pois eles eliminam os bacilos no ambiente. E quais são os sintomas da tuberculose? Tosse por 3 semanas ou mais, que é o principal sintoma da doença, né, quando a tuberculose é pulmonar. Essa tosse, ela pode ser produtiva ou não produtiva. Febre vespertina, que é aquela febre no final da tarde, sudorese noturna e emagrecimento. Como é que nós podemos definir os casos de tuberculose? Nós temos o critério bacteriológico, que é toda pessoa que, independente da forma clínica, apresenta amostra positiva de escarro, ou a baciloscopia, ou a cultura, ou o TRMTB, que é o teste rápido molecular para a tuberculose. Podemos também ter o critério clínico radiológico, que é toda pessoa com sinais e sintomas sugestivos de tuberculose que não atendeu ao critério bacteriológico, mas apresentou um resultado de exames, como, por exemplo, um raio-x de tórax ou um exame histológico que seja sugestivo de tuberculose. E por que é importante a gente falar da tuberculose? Ela é uma doença antiga, que se mantém atual, devido à magnitude dessa enfermidade na sociedade, pois ela continua sendo um importante problema de saúde pública. Então, é um dos agravos mais fortemente influenciados pela determinação social, apresentando uma relação direta com a pobreza e a exclusão social. Então, o baixo nível de escolaridade, a baixa renda, não ter residência fixa, né, o alcoolismo, se alimentar mal, entre outros, são alguns fatores que levam ao desenvolvimento da doença. Calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, uma pessoa com tuberculose pulmonar e ou laríngea ativa, ou seja, que está sem tratamento e que esteja bacilífero, possa infectar em média de 10 a 15 pessoas. Um pouco do panorama da tuberculose no mundo. Então, no mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. E a doença é responsável por mais de 1 milhão de óbitos anuais. E no Brasil, cerca de 68 mil casos novos de tuberculose surgem, com um coeficiente de incidência de 32 casos por 100 mil habitantes, aproximadamente 4,7 mil óbitos, com um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes. Bem, na tuberculose, a enfermagem ela atua desde a prevenção até a reabilitação, podendo atuar como um elo mediador no acompanhamento dos pacientes com essa enfermidade. Mas é importante que a gente frise que mesmo a enfermagem, sendo esse elo mediador, sendo uma profissional que protagoniza o tratamento da tuberculose, é importante que a gente faça o trabalho em rede e com a equipe multiprofissional de saúde. Então, o trabalho em saúde com a tuberculose, no âmbito da atenção primária, ele deve sempre ser operacionalizado em equipe e com a rede de atenção. Portanto, é fundamental a articulação com outros profissionais e serviços que atuam nessa esfera de atenção, com vistas ao atendimento das necessidades da pessoa com tuberculose e também dos seus contatos. A unidade básica de saúde, ela é a coordenadora do cuidado na quebra da cadeia de transmissão da tuberculose. Então, ela deve se comunicar com os ambulatórios, porque muitas vezes esses ambulatórios privados, eles fazem o diagnóstico da tuberculose e o tratamento vai ser dispensado no Sistema Único de Saúde. Outras vezes também as unidades de pronto atendimento e os hospitais é quem faz o diagnóstico do paciente, porque esse paciente muitas vezes não procura a unidade básica de saúde, porque tem uma tosse ou algum outro sintoma que ele associa a uma rinite, né? Não associa com a tuberculose,
e daí, quando ele começa a ter um sangramento no escarro, é que ele procura uma unidade de pronto atendimento, um hospital. Importante também que a unidade básica se comunique com a vigilância em saúde, porque a vigilância em saúde é quem vai fazer toda a costura do acompanhamento desse paciente na rede. Então, o paciente, por exemplo, que esteja fazendo um tratamento na unidade básica de saúde e, de repente, ele foi preso. Então, a vigilância em saúde vai fazer essa comunicação com esse presídio para proceder à continuidade do tratamento desse paciente. Importante também o contato com os laboratórios, a gente tem uma orientação de que a baciloscopia, né, o TRM-TB, ele saia pelo menos dentro de 48 horas. Por quê? Porque se esse paciente está bacilífero, né, ele está contaminando ali, infectando outras pessoas, então é importante que a gente tenha essa rapidez, né? Então, essa comunicação com os laboratórios também são importantes. Os CRAs, que são centros de referência de apoio social, porque muitas vezes esses pacientes, eles têm direitos, né? Tem alguns municípios que fornecem auxílio transporte, auxílio alimentação, então é importante que a gente encaminhe esses pacientes, inclusive aqueles que têm uma vulnerabilidade social maior, né? Entrar em contato também com o centro de referência de tuberculose, porque algumas vezes a gente vai precisar encaminhar esses pacientes para esse centro de referência para poder proceder o tratamento, e a articulação também com a comunidade. E a comunidade pode nos ajudar como? Nos ajudando na identificação desses sintomáticos respiratórios. Bem, então é importante que a gente faça um estímulo à identificação de sintomáticos respiratórios. Então, é importante estimular os profissionais de saúde e a comunidade, né, para identificar sintomáticos respiratórios. Nos serviços de saúde, a gente preenche um livro, que é o livro de registro do sintomático respiratório, que é esses que vocês estão vendo aí na fotografia. E quem é que nós devemos buscar? Na população geral, a gente considera sintomático respiratório as pessoas com tosse por 3 semanas ou mais. Dentro da unidade de saúde, a gente considera o critério de 2 semanas ou mais de tosse. E também importante a gente pensar na população vulnerável. E quem são essas pessoas? Né? Populações específicas, como pessoas vivendo com HIV, contatos de pessoa com tuberculose ativa, os indígenas, quilombolas, privados de liberdade, que apresentam tosse com qualquer tempo de duração. Então, essas pessoas aí apresentou tosse, é HIV positiva, é indígena, é contato de pessoa com tuberculose, a gente já vai realizar o exame de escarro. Kirchhoff, realizando uma análise do processo de trabalho da enfermagem e das suas especificidades, ele concluiu que o objeto de trabalho do enfermeiro ele possui um caráter tridimensional, agrega 3 dimensões interdependentes, que é o cuidar, o gerenciar e o educar. Então, no âmbito do cuidado, no âmbito assistencial, dentro da consulta de enfermagem, o que é que a gente deve fazer? Inicialmente, notificar os casos confirmados e os casos de ILTB, que é infecção latente pelo micobactério tuberculose. Nós sabemos que a tuberculose é um agravo de notificação compulsória, então, mediante a confirmação de um caso de tuberculose, tanto pelo critério laboratorial ou pelo critério clínico, a unidade de saúde, seja ela pública ou privada, que identifica o caso, é a responsável por sua notificação no SINAM, que é o Sistema de Agravos de Notificação. A gente deve também preencher o livro de registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento. Então, esse livro é um livro que é disponibilizado, né, nas unidades básicas de saúde, é um livro do Ministério da Saúde. Ele auxilia na organização do serviço, pois permite o conhecimento de todos os casos de tuberculose que estão sendo acompanhados na unidade. Então, lá a gente registra o nome do paciente, quais foram os exames que ele fez, se ele fez TRM-TB, se ele fez baciloscopia, se estava dando 3 cruzes na baciloscopia e agora está dando uma, se esse paciente fez o teste de HIV. Então, é um retrato, na verdade, do acompanhamento do tratamento do paciente dentro da unidade básica de saúde. É função também na consulta de enfermagem a gente solicitar exames para o diagnóstico da tuberculose ativa. Então, a gente tem um exame de escarro, né? Então, a gente deve fazer uma solicitação de uma amostra de escarro para a realização do teste rápido molecular para a tuberculose, que é o TRM-TB, no momento da primeira consulta, ou no momento que esse paciente procure a unidade com aquele critério de tosse, né? Por 2 semanas ou mais. Ou a gente pode coletar também 2 amostras de escarro para a realização da baciloscopia. Aí uma será coletada no momento da primeira consulta e a outra no dia seguinte ao despertar. Bem, o teste rápido molecular para a tuberculose, que é o conhecido TRM-TB,
ele não detecta micobactérias não tuberculosas. Então, isso é super importante, porque a partir do momento que o TRM-TB ele deu positivo, isso garante ao profissional de saúde que aquela micobactéria que foi identificada ela é, de fato, uma micobactéria de tuberculose. Então, o TRM-TB ele é indicado para casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, e também para a triagem de resistência à rifampicina. E aí vem o resultado, se o paciente tem uma resistência detectada ou não detectada. E por que é importante que a gente faça essa triagem de resistência? Porque o tratamento do paciente, né, uma das medicações que a gente realiza o tratamento é a rifampicina. E o TRM-TB, ele não deve ser utilizado para o diagnóstico nos casos de retratamento, ou seja, de reingresso após abandono de recidiva. Por quê? Porque ele também pode detectar bacilos mortos ou inviáveis. E por que a gente, se a gente tem disponível no nosso município o TRM-TB e é um paciente de caso novo para a tuberculose, por que a gente deve utilizar na primeira consulta o TRM-TB? Porque ele tem uma sensibilidade em amostra de escarro de adultos de cerca de 90%, sendo superior da baciloscopia. E o teste também detecta a resistência à rifampicina, com uma sensibilidade de 95%. Então, ele é mais efetivo. E a baciloscopia? Bem, no sintomático respiratório, durante a estratégia de busca ativa e em caso de suspeita clínica ou radiológica de tuberculose pulmonar, independente do tempo da tosse, a gente também pode utilizar a baciloscopia e também para acompanhamento e um controle de cura em casos pulmonares com confirmação laboratorial. Vamos dizer que seja um paciente que chegou na nossa unidade e nunca fez tratamento para a tuberculose. Meu município tem disponível TRM-TB. O que é que eu faço? Solicito o TRM-TB, porque ele tem uma especificidade, né, melhor, e o acompanhamento eu vou fazer com baciloscopia de escarro. É importante também que a gente oriente a pessoa para a coleta de escarro, para garantir, né, a realização dos exames com qualidade. Então, é importante que esse coletor ele seja um coletor transparente, que tenha uma boca larga, que a tampa dele seja rosqueável e que a gente oriente esse paciente, né, para quando ele for coletar esse escarro. Então, encher o peito de ar, inspirar profundamente, prender a respiração, né, reter o ar por alguns segundos, tossir forte para eliminar essa secreção brônquica, falar que é importante que ele escarre, de fato, trazendo essa secreção brônquica e não, muitas vezes, saliva, né, nesse pote, e repetir este procedimento por 3 ou 4 vezes para que a gente tenha uma boa quantidade de escarro, mais ou menos os 2 dedos, pelo menos. Solicitar também exames complementares de acompanhamento dos casos de tuberculose. Então, raio-x de tórax, né? A gente solicita quando necessário, qual também pode estar revelando imagens que sejam sugestivas de tuberculose. E quando a gente inicia o tratamento, a gente também fazer o monitoramento laboratorial com hemograma e com bioquímica, né? A avaliação da função renal do paciente, da função hepática, com a periodicidade mensal ou a critério do profissional. Iniciar o tratamento de tuberculose sensível, né, prescrevendo o esquema básico. O esquema básico, o tratamento dura em média 6 meses. Ele é dividido em 2 etapas, a fase de ataque e a fase de manutenção. E daí eu trouxe para vocês um quadro que vou passar aqui na frente, que é o esquema básico de tratamento em adultos e adolescentes maiores, igual a 10 anos, para todas as apresentações clínicas, tanto pulmonar como extrapulmonar, exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular. Então, o esquema de tratamento básico de 2 meses, né, que a gente chama na fase intensiva, a gente usa rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Depois, a gente passa para a fase de manutenção, que dura 4 meses, que é apenas a rifampicina e a isoniazida, os outros medicamentos saem. E por que eu trouxe esse quadro aí? É para vocês verem e eu chamar a atenção de algo que é muito importante, que é a gente está medindo o peso do paciente em todas as consultas, porque o número de comprimidos que esse paciente vai tomar vai depender do peso dele. Então, por exemplo, um paciente que numa consulta ele está com 49 quilos, então ele vai tomar 3 comprimidos. Na próxima consulta, ele já está com 51. Então, esse paciente já muda de 3 comprimidos para 4 comprimidos. Então, é algo muito importante a gente estar fazendo a avaliação do peso do paciente em toda a consulta. Orientar a pessoa também em tratamento e seus familiares quanto ao uso das medicações,
quais são as reações adversas mais comuns, né? E demais questionamentos relativos ao tratamento, ao segmento e ao controle dos contatos. Então, o paciente ele deve ser orientado da ocorrência dos principais efeitos adversos e da necessidade de retornar ao serviço na presença de algum sintoma que ele identifique que esteja possivelmente associado ao uso de medicamentos. E daí falar também que as reações adversas mais frequentes ao esquema básico é a mudança de coloração da urina, que ocorre, né, universalmente, geralmente a urina ela fica avermelhada, intolerância gástrica, que ocorre em 40% dos tratamentos, alterações cutâneas ocorrem 20%, icterícia, 15%, e dores articulares, 4%. E aqui eu trouxe só para vocês verem um quadro, todos esses quadros, esse material, gente, e esses quadros, eles estão no Manual de Recomendações da Tuberculose do Ministério da Saúde, de 2019, segunda edição, tá certo? Então, aqui é só para vocês verem que esse quadro, ele traz o efeito adverso, né, da medicação, como, por exemplo, aqui o suor e a urina de cor avermelhada, que a gente falou agora há pouco. Ele traz qual é o provável medicamento que está associado a esse efeito adverso, que é a rifampicina, e qual a conduta que a gente vai ter que orientar. Então, não há necessidade de alteração da composição do esquema nas reações adversas menores, elas devem ser manejadas na própria atenção primária em saúde, e, como parte importante da farmacovigilância, a gente recomenda que as reações adversas aos medicamentos antituberculose elas sejam notificadas à Anvisa pelo sistema Vigimed. No âmbito assistencial, também é muito importante que a gente solicite o teste de HIV após o consentimento e o aconselhamento do paciente. Então, oferecer a testagem para HIV a todas as pessoas com tuberculose. Por quê? Porque o HIV, ele aumenta o risco de desenvolvimento da tuberculose em 19 vezes. Então, é importante, né? A gente tem nas nossas unidades básicas o teste rápido, né, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Geralmente, como a gente vai fazer o do HIV, a gente já faz o aconselhamento e já faz a testagem para todas esses quatro agravos no paciente. Convocar também os contatos de tuberculose para investigação, avaliar e registrar em prontuário a evolução clínica dos casos de tuberculose e também dos seus contatos. Então, todos que tiveram contato com as pessoas com tuberculose, elas devem ser orientadas a procurar a unidade de saúde para iniciar a investigação da infecção latente ou da doença ativa, certo? E para garantir o direito ao sigilo de dados, a busca dos contatos ela deve ter o consentimento expresso do paciente. E quem são os contatos? O contato é toda pessoa que foi exposta a esse caso índice ou caso fonte no momento da descoberta do caso da tuberculose. Então, esse convívio pode ocorrer em casa, em ambientes de trabalho, em instituições de longa permanência, em escolas, dentre outros. E a avaliação do risco de infecção ela deve ser individualizada, considerando-se a forma da doença do caso fonte, né, se é uma forma pulmonar, uma forma laríngea, óssea, entre outros, e o ambiente e o tempo de exposição. E deve ser realizado também a anamnese, exame físico e os exames complementares nesses contatos, de acordo com a presença ou a ausência de sintomas. No âmbito assistencial, a gente, da consulta de enfermagem, a gente deve fazer também, realizar o aconselhamento à pessoa com tuberculose. Então, a gente deve perguntar a respeito de dúvidas sobre tudo que foi conversado, sobre tudo que foi realizado, informar e orientar, questionando se eles compreenderam, né, aqueles termos, alterar a linguagem, se necessário, para facilitar a compreensão, conversar também a respeito da doença, da forma de transmissão, no sentido da gente conseguir diminuir o estigma e o preconceito que a gente tem ainda pela doença, reforçar a importância da adesão ao tratamento para conseguir a cura, né, para que, muitas vezes, o paciente tenha uma melhora, né, ele pode estar abandonando o tratamento, então é importante que a gente reforce sobre a importância da adesão e da conclusão desse tratamento. E estabelecer vínculo com a pessoa, a fim de que ela se sinta confortável para conversar e procurar a unidade básica em caso de dúvidas ou de outras necessidades. Então, é importante, né, no âmbito das ações gerenciais e no âmbito da educação em saúde, que a gente realize e também oriente outros profissionais da equipe quanto ao acompanhamento do TDO. O que é o TDO? O TDO é o tratamento diretamente observado. Então, é a observação da tomada de medicamentos da tuberculose pela pessoa em tratamento por um profissional de saúde por pelo menos 3 vezes na semana. O ideal aí, gente, é que seja 5 vezes na semana, tá? Mas hoje, né, já tem uma brecha aí que já se considera 3 vezes na semana como TDO. Mas o ideal é que esse paciente ele seja acompanhado, essa tomada de medicamento por 5 vezes, tá?
Essa observação ela vai ser registrada em uma ficha de acompanhamento da tomada diária da medicação, né? E visa o fortalecimento, a adesão da pessoa ao tratamento da tuberculose. E estimula também a criação de vínculo e melhora o acolhimento e favorece a cura. Então, o enfermeiro não só pode estar fazendo isso, como ele também pode estar capacitando a equipe, os técnicos de enfermagem, estar capacitando os agentes comunitários de saúde, que também pode estar fazendo esse TDO nas visitas domiciliares, tá bom? É importante também que a gente planeje, gerencie, coordene e avalie as ações desenvolvidas pelo programa da tuberculose. Então, isso que eu falei agora, né? Capacitar a equipe de enfermagem, agentes comunitários de saúde, pessoal da recepção, planejar e realizar atividades educativas junto à equipe e à comunidade, dentro do PSE, do Programa Saúde na Escola, dentro das salas de espera, né? Enviar dados de acompanhamento do paciente ao programa de tuberculose, ordenar também a busca ativa das pessoas que não retornaram ao serviço com material que foi coletado ou até que não veio pegar o resultado de exame. É função também da enfermagem realizar e avaliar anualmente a programação das ações do Programa Local de Tuberculose, que é estabelecida para cada unidade de saúde, solicitar medicamentos junto à farmácia, daí a importância da gente ter aquele livro que a gente falou anteriormente, né, que é uma fotografia, um resumo dos pacientes que estão sendo atendidos na unidade. Então, a gente tem que saber quantos pacientes estão na dose de ataque, quantos pacientes estão na dose de manutenção, quantos pacientes eu tenho sendo acompanhados na minha unidade, e fazer a previsão e a provisão desses medicamentos, inclusive pensando que, muitas vezes, pacientes de outras unidades podem também estar vindo pegar medicamento de tuberculose na minha unidade. Observar também os cuidados de biossegurança relativos à redução da transmissão do micobactério tuberculose no âmbito da unidade de saúde, né? Então, a gente pode estar orientando ali aquele pessoal também da recepção. Chegou pessoa que está trazendo sintomas respiratórios, a gente, né, orientar que seja fornecido máscara para essas pessoas. E também a gente está fazendo a busca de sintomáticos respiratórios no território. Realizar a coordenação do cuidado, né, com assistência domiciliar quando for necessário para esses pacientes, manter altas e homogêneas as coberturas vacinais de BCG, né, que é algo super importante, a gente está vendo cada vez mais as nossas médias de vacinação caindo, né, e articular com a sociedade civil, por fim, né, a realização de atividades que estejam voltadas à mobilização de atores com apoio na formulação de políticas públicas de saúde que estejam destinadas a qualificar o controle da tuberculose. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima.